Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Pai, pelo seu gesto de dar, de entregar por cada um de nós, para cada um de nós, o seu Filho. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. A palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. Aleluia. É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E não somente isso, Ele também nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, através de nós, apelando para que todos aceitem a Cristo Jesus. Por amor de Cristo, nós suplicamos então, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu compartilhei um tempo atrás um episódio de um filme, e nesse filme o imperador, um chinês, um garotinho, estava sendo criado para assumir o império da China, e um amiguinho veio brincar com ele e disse o seguinte: o que acontece quando você erra? Você é um imperador, você é criança, mas você é imperador. O que acontece quando você erra? Então, aquele garotinho, levantando-se dali, foi ali do lado, tinha um vaso chinês, supostamente muito raro, muito caro, e empurrou aquele vaso e quebrou. Então, um dos conselheiros, um dos mentores daquele imperador, menino, pegou uma vara e foi e açoitou um dos escravos, um daqueles que estavam ali na corte, e bateu e açoitou. E ele disse: é isso que acontece, quando eu erro, alguém é açoitado no meu lugar, alguém é punido no meu lugar. Queridos, quando eu e você erramos, quando eu e você pecamos, o nosso imperador, o nosso rei Jesus foi açoitado no nosso lugar. É diferente. No mundo, no reino dos homens, quando alguém erra, alguém de posição, de fama, como nesse filme do imperador, alguém sofreu no lugar do imperador. No reino de Deus, eu e você erramos, pecamos, e Jesus sofreu em nosso lugar. Ele foi açoitado, ele foi punido por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. Esse texto que eu li diz assim: Deus tornou pecado por nós. Ele se fez pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, em Cristo, nós recebêssemos o perdão, a justificação. Portanto, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu não sei quando que foi na história da humanidade que alguém disse que Deus é um Deus irado, é um Deus mal-humorado, é um Deus que fica olhando lá do seu trono, e quando eu e você erramos, Ele quer nos castigar, quer nos punir, quer nos açoitar. Essa ideia entrou um dia na humanidade, e eu acho que ela foi inspirada no inferno. E aí eu e você olhamos para Deus assim: Deus vai me punir, Deus vai me castigar, Deus vai me açoitar. E quando a gente aprende que os olhos de Deus estão sobre nós, a gente diz: não, eu não quero os olhos de Deus sobre mim, porque eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros, eu cometo muitos tropeços na minha vida, eu não quero ter o olhar de Deus. Mas a Bíblia diz que o olhar de Deus sobre nós não é para nos punir, para nos condenar. O olhar de Deus é para nos proteger, é para cuidar de nós. É um Deus que se importa, é um Deus que se interessa por nós, é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós.
Jesus se fez pecado no meu lugar, no seu lugar. Ele foi punido no nosso lugar, para vivermos uma vida livre, de paz, de alegria e de plena felicidade. A Bíblia diz que eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. E os nossos pecados de fato nos afastam de Deus. Mas Cristo Jesus veio para tirar os nossos pecados, para ser punido no nosso lugar, para morrer no nosso lugar, para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Mas assim como tudo que Deus faz, Ele disponibiliza, Ele coloca à nossa disposição. E o que nós temos que fazer? Aceitar ou rejeitar. O perdão dos nossos pecados também é assim. A Bíblia diz que Deus tirou os nossos pecados em Cristo. Agora você precisa aceitar ou não essa verdade. Você precisa dizer assim: sim, eu creio que os meus pecados foram levados por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus tirou os meus pecados. Eu creio nisso. Eu aceito que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio que Ele padeceu no meu lugar. Eu recebo o perdão dos meus pecados. E a Bíblia diz que quando nós confessamos isso, declaramos isso em fé, nós somos perdoados e nós somos salvos. E aí passamos a ser novas criaturas. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Os que estão em Cristo são novas criaturas, porque Cristo Jesus nos dá uma nova razão de viver. E aí então a humanidade volta ao plano original. E aí então a humanidade volta ao propósito inicial. A humanidade tem paz, tem alegria, tem esperança, tem fé, tem consolação, tem saúde em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu quero fazer um convite. Eu quero fazer um apelo depois dessa pequena explicação. Você quer o perdão dos seus pecados? Você quer ser purificado de toda a culpa, de todo o peso, de toda a condenação? E consequentemente você quer ter acesso à paz, à alegria, à felicidade? Você quer viver uma vida plena, de gozo, de felicidade, de alegria? É possível? É possível, em Cristo Jesus. Assim, quando os nossos pecados são tirados, removidos, nós entramos numa nova dimensão de vida. Enquanto aqui na terra, sim, enquanto estamos aqui na terra, podemos viver uma vida que vale a pena ser vivida. A vida em Cristo, a vida perdoada, a vida salva. Você quer viver um ano como você nunca viveu? Você quer viver um ano de paz, de realização, de confiança, da mais absoluta dependência em Deus, dependência de Deus? Você quer? Aí onde você está, eu quero convidar você a manifestar essa sua escolha, essa sua decisão, levantando uma das mãos dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero pertencer a Ele, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero a paz, eu quero a alegria, eu quero a minha salvação. Onde você está? Com toda a liberdade, levante bem alto a sua mão para que eu possa ver. Aqui, Deus abençoe, glória a Deus. Ali atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui na frente, Deus abençoe. Ali atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão, glória a Deus. Ao levantar a sua mão, é como se você estivesse dizendo assim: eu aceito esse presente. Ali, amém, Deus abençoe, glória a Deus, glória a Deus. Se você não levantou a sua mão, faça isso agora. Receba esse presente chamado Jesus Cristo, chamado perdão dos pecados, chamado salvação, chamado vida eterna. Queridos, e a Bíblia diz que aqueles que recebem o perdão dos seus pecados, que creem no perdão dos seus pecados, a Bíblia diz que passa a ser uma nova criatura. Nova criatura, ano novo, nova criatura, coisas novas em Cristo Jesus. Aqui desse lado, amém, glória a Deus, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão, graças a Deus. Moço, a moça, de repente você sente a sua mão pesada, você se sente acanhado, constrangido. Poxa vida, eu estou aqui pela primeira vez, será que eu tenho que levantar a minha mão? Se você está em dúvida, é porque você tem que levantar a sua mão. Você tem que levantar a sua mão, dizer assim: eu quero Jesus. Porque eu não estou falando com a pessoa que está do seu lado, eu estou falando com você, né? É uma decisão sua, é a sua alegria, é a sua felicidade, é a sua vida com Deus. Se você ainda não levantou a mão, em nome de Jesus, faça isso agora. Se você ainda não levantou, levante agora. E venha para a salvação, venha para a paz, venha para a alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças a Deus. Eu quero pedir uma gentileza, aqui desse lado, amém, glória a Deus, graças a Deus. Pode abaixar a sua mão,
Amém, glória a Deus. Eu quero pedir uma gentileza, todos vocês que levantaram as suas mãos, saia do seu lugar por gentileza, venha aqui à frente. Nós queremos abraçar você e queremos também fazer uma oração. Se você está com alguém da igreja, essa pessoa poderá acompanhar você até aqui à frente. Isto, faça essa gentileza, saia do seu lugar, venha aqui. Nós queremos receber você com alegria, queremos abraçá-lo, queremos orar, abençoando a sua vida em o nome de Jesus. Pode vir, isto, saia do seu lugar, pode vir. Eu quero falar aquelas pessoas que nos assistem pela internet. Eu sei que são muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, em muitos lugares que estão nos acompanhando. Se você quer o perdão dos seus pecados, se você quer a salvação da sua vida, se você quer a paz, a felicidade, faça essa oração aqui juntamente conosco. Entregue a sua vida a Jesus. Ele vai lhe dar esta paz, esta vida abundante. Se ainda no nosso meio existir alguma pessoa que já frequentou a igreja, já frequentou os caminhos do Senhor, mas por uma ou outra razão você parou, você desistiu, e hoje você quer reconciliar-se com Deus, você quer voltar para os braços do Pai Celestial, vem aqui à frente. Você quer reconciliar com Deus? Saia do seu lugar rapidamente, vem aqui. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar você em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para todos vocês que vieram aqui à frente, que nós estamos felizes com essa sua escolha, com essa sua decisão. Estamos felizes, igreja? Amém, amém, estamos felizes. E sabe de uma coisa? Existe festa nos céus. A Bíblia diz que existe alegria nos céus, porque hoje você está dizendo: Jesus, seja o meu Salvador. Jesus, purifique a minha vida. Jesus, eu quero paz, eu quero alegria. Jesus, eu quero viver na sua presença. Nós vamos orar. E eu vou fazer da seguinte forma: eu vou dizer uma palavra, uma frase, e gostaria que você repetisse. Faça das minhas palavras as tuas palavras. A igreja, como gesto de apoio, também vai repetir essa oração. E aí, eu quero que você coloque o seu pensamento em Deus e fale para Ele. Deus vai ouvir a sua oração. Amém? Se você sentir liberdade, se você quiser, feche os teus olhos, em voz alta diga assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu sei que sou pecador, eu não mereço o Seu amor, o Seu perdão, mas nesta hora, eu abro o meu coração e eu recebo a Jesus Cristo como o meu único Senhor, como o meu único Salvador. Pai Celestial, lava-me nesta hora, no sangue de Jesus, purifica-me de todos os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida, porque agora eu sei, eu estou salvo. Agora eu sei que Jesus Cristo se fez carne, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou e está sentado à direita de Deus. E nesta hora eu quebro todo pacto, toda aliança com os poderes das trevas. Eu me declaro livre e liberto em nome de Jesus. Espírito Santo, dá-me da tua vida, dá-me da tua paz, seja o meu consolador. Pai Celestial, eu oro a Ti, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Vocês que vieram aqui à frente, fique de costas para mim, dê bem a volta, fique de costas para mim, olhe para a igreja. A igreja vai dizer o seguinte, para vocês: nós amamos cada um de vocês, sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Queridos, eu tenho uma palavra especial de Deus para o seu coração nesta hora. Você está pronto para receber essa palavra? Amém? Eu quero, na verdade, mexer um pouquinho com você. Eu quero fazer uma comparação, entre aspas, injusta. Como é que Deus me vê e como é que eu me vejo?
né? É injusta por quê? Porque Deus sabe tudo, né? E eu sei que Deus me vê de forma diferente da maneira como eu me vejo. Mas eu quero encorajar você, eu quero com o poder do Espírito pegar você assim e levar você a ver você como Deus vê você. Venha comigo, por gentileza, no livro de Juízes, no capítulo de número 6, vamos ler os versículos de 11 a 16. Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 16. E o tema da nossa mensagem é o olhar de Deus. O olhar de Deus. O texto sagrado diz assim ao meu coração e ao seu coração. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo da grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Uma outra versão diz assim: homem valente, o Senhor está com você. Ao que respondeu Gideão: ah, Senhor. Respondeu Gideão: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Por que tanta tragédia, tanta luta, tanta oposição, tanta briga? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Já aconteceu isso com você? De passar por lutas, dificuldades, você diz assim: o pessoal conta de bênçãos, Deus é isso, Deus é poderoso, Deus faz, Deus é extraordinário. Mas cadê tudo isso? Cadê tudo isso? Olha o que eu estou vivendo, olha que situação eu estou vivendo. Continuando o texto. O Senhor se voltou para Gideão, para ele, e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, ó céus, ó vida, ó dia, ó ano desgraçado. Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã, a minha família, é a menor família, menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor Deus, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a leitura do texto, só a leitura já é fantástica, né? Só a leitura já é assim, parece que foi escrito hoje de manhã, né? Não dá impressão? Escreveram esse negócio hoje de manhã. Não é possível que isso aqui tenha mais de 4.000 anos de história. Não, foi escrito ontem. Não, hoje de madrugada alguém escreveu esse texto e é impressionante. Então nós estamos diante de uma história maravilhosíssima. Essa história revela um Deus que nos ama e um Deus que se importa conosco. Queridos, eu tenho batido nessa tecla: Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama, né? Eu sei que você olha assim e diz: eu não sei não se Ele me ama. Mas creia, Ele te ama, Ele nos ama, Ele nos ama. E definitivamente nós devemos aprender que o olhar de Deus é diferente do olhar dos homens, é diferente do nosso olhar. Deus vê de maneira diferente. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor Deus, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia. Deus, Ele não vê como vê o homem. Você vê aquilo que é tangível, material, concreto, aparente. Eu e você olhamos o que o jornal está dizendo. Eu e você somos guiados: o dólar subiu, o dólar baixou, a bolsa subiu, a bolsa baixou, o meu comércio vendeu mais, o meu comércio vendeu menos. É assim que nós somos guiados, por aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas Deus, Ele não vê assim. Aleluia.
Glória a Deus. Ou seja, as circunstâncias materiais não influenciam Deus. As circunstâncias materiais, elas não regem Deus. Aleluia. Deus, Ele está para além, acima dessas circunstâncias onde eu e você estamos inseridos, essas circunstâncias materiais. Graças a Deus por isso. Sendo assim, urge aprendermos a olhar como Deus olha, a ver como Deus vê. Muitas vezes nós discordamos de Deus por não entendermos como Deus olha. E discordar de Deus não é sábio. Discordar de Deus não é inteligente. Inteligente é concordar com Deus. Sábio é concordar com Deus. Ver como Deus vê. Querido, sabe de uma coisa? Eu e você precisamos entender a mente de Deus, entender o coração de Deus. Fazendo um parênteses aqui. Muitas pessoas querem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o reteté, o fogo, tal. Mas para quê? Para aparecer? Para se autoprojetar? Sabe qual é a principal razão pela qual eu e você devemos estar cheios do Espírito Santo? Que a Bíblia diz em Coríntios capítulo 2, que o Espírito de Deus conhece as entranhas, as profundezas de Deus e revela para mim e para você. Esta é a principal razão pela qual nós somos pentecostais, nós precisamos do Espírito Santo, queremos o Espírito Santo, queremos a unção do Espírito Santo, queremos uma medida maior do Espírito Santo, queremos ser ungido até os ossos, porque o Espírito Santo revela a mente de Deus e o coração de Deus para mim e para você. Aleluia. E aí nós podemos andar em harmonia, em concordância com a mente de Deus, ver como Deus vê todas as coisas. Aleluia. Deus tem coisas maravilhosas para você e para mim. E para não perder essas coisas maravilhosas, nós devemos aprender a ver o que Deus vê e ver como Deus vê. Primeiro pensamento então, depois dessa introdução, o olhar de Deus. O olhar de Deus. O versículo 12 diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor chega e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Aonde é que Gideão estava? A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas. Espera lá. Tanque de prensar uvas não é lugar de malhar o trigo. É lugar de pisar a uva para fazer o vinho. Vamos entender esse contexto histórico. A economia daquela época era basicamente na produção do trigo, da cevada do trigo, para fazer o pão, do vinho, do azeite e do leite e a carne do gado. Era essa a comida deles. Basicamente era isso. Então, quando eles plantavam o seu trigo, eles pegavam algumas encostas de algumas colinas, de algumas montanhas. Imagina que isso aqui seja uma encosta. E eles abriam, cavavam sim, na colina, um platô como se fosse essa plataforma aqui. E ali então eles colocavam o trigo. Por que eles cortavam ali? Porque ali vinha uma corrente de vento. O vento vinha, batia naquela colina. E quando eles malhavam o trigo com paus, para soltar o grão da palha, eles pegavam aqueles garfos de madeira, depois que batiam, depois que eles batiam o trigo, eles pegavam e jogavam para cima assim, ó. O vento batia, jogava a palha para cá e o grão caía ali. Era assim que eles separavam o grão da palha, do trigo. Era assim que eles faziam. Então eles tinham que estar num lugar aberto, numa colina, num lugar alto, e então o vento levava a palha. E aí então caía o grão. Só que quando eles começavam a malhar o trigo nesse lugar, tinha um povo inimigo deles, que olhava de longe. Eles não tinham binóculos, mas pegavam binóculos e olhavam e diziam assim: os israelitas estão malhando o trigo, está na hora de nós atacarmos e roubarmos a colheita. E eles faziam isso, roubavam a colheita deles. Eles tinham outro lugar também, nas mesmas colinas, nos mesmos montes. Eles cavavam algumas covas ali, né?
e algumas cavernas, e na pedra, eles faziam um lugar para colocar a uva, onde eles pisavam, e então tinha todo um preparo para escorrer ali o suco da uva, para depois eles industrializarem, fazerem como faziam na época. Era um lagar, e o lagar era dentro da montanha. O lagar não precisava do vento. Eles até nem queriam o vento. Eles queriam ficar na sombra lá, pisando o vinho, para fazer o seu suco, fazer o seu vinho, fazer a sua bebida. Só que como eles, ao malharam o trigo, na eira, então o que acontecia? O inimigo via, eles começavam a malhar o trigo lá dentro do tanque de prensar, de fazer o vinho. Só que lá não tinha vento. Então eles batiam para tirar o grão da palha, jogava para cima, caía a palha e o grão junto. Então o que eles tinham que fazer? Não sei, sofriam. Acho que eles tinham que ficar fazendo assim, ó, para tirar a palha do trigo. Ou seja, era um trabalho de escravo, de presidiário. Era um trabalho terrível. Era difícil. Eles se alegravam com a colheita, mas eles não conseguiam beneficiar a colheita. Porque como que eles iam tirar a palha do trigo? E está lá Gideão, com medo do inimigo, escondido do inimigo, malhando o trigo no lagar, no tanque de prensar uvas. E chega Deus, se assenta ali e diz assim: vai nessa tua força, homem guerreiro, homem valente, aleluia. Gideão olha assim e diz: com quem que você está falando? Com quem que você está falando? Como um homem valente, eu estou aqui tremendo de medo de que o inimigo venha roubar a nossa colheita, e você me chama de homem valente, homem guerreiro, poderoso guerreiro. Gideão, com todo Israel, estava vivendo uma grande crise emocional, uma crise espiritual. Que coisa terrível ele estava vivendo ali. Então o anjo do Senhor sentou-se sobre a grande árvore, carvalho de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava ali malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Para esconder dos midianitas. A parte final, então, do versículo 13. Vamos ler todo o versículo 13. Ah, Senhor, quando o Senhor disse para Gideão: você é um homem guerreiro, um poderoso guerreiro. Versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Se eu estou na igreja, por que acontece tudo isso? Se eu estou servindo o Senhor, por que acontece tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Dizendo: o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com milagres, o mar vermelho abriu, tinha maná, tinha codornizes, tinha isso, tinha aquilo. Para que Deus fez todo esse milagre no passado? Para nós vivermos uma vida desgraçada, derrotada, falida, amarga, triste agora? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Está dizendo Gideão para o Senhor: o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Queridos, Deus, sabendo que o homem vê miopemente, Deus ele nem rebateu a acusação de Gideão. O Senhor chega e diz assim: você é um homem valente. Ele diz: não sou. Não sou. Aliás, Deus nos abandonou, como que eu vou ser valente sendo um abandonado de Deus? Deus nos abandonou, por isso que nós estamos passando por essa circunstância. Por isso que nós estamos passando por essa situação. Se você depois em casa ler os capítulos anteriores, você vai ver que Israel, a nação inteira, virou as costas para Deus, abandonou a Deus. Por isso Israel estava agora debaixo dessa opressão toda. E agora vem Gideão e diz: foi Deus que nos abandonou. Você acha que Deus abandona você? Você acha que Deus abandona você? Sim ou não? Não. Se você se sente afastado de Deus, distante de Deus, foi você que se afastou ou foi Deus que afastou de você? Foi eu que me afastei de Deus. E vem Gideão e acusa Deus:
O Senhor nos abandonou. Mas Deus, Ele nem responde a essa acusação. Ele nem rebate essa acusação. Rebate as calúnias e acusações quem deve. Opa! Se você vir uma pessoa se defendendo, rebatendo acusações, calúnias, é porque ela deve. Quem não deve, permanece em silêncio. Ao contrário aqui, Deus com graça, Ele continua crendo em Gideão e lhe diz, olha o versículo 14, olha que interessante. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Não sou eu quem o está enviando? Vá nessa tua força. Queridos, Deus vê força em nós, mesmo quando nós não vemos força em nós. Deus vê forças em Gideão, mesmo Gideão não vendo força em si mesmo. Isto é graça de Deus, isto é o amor de Deus. Deus vê força, ânimo, poder onde ninguém vê. Onde ninguém vê. Ele olha para você hoje e de repente você diz, puxa vida, eu vou começar esse ano, e o meu serviço, eu estou cansado, eu estou desanimado, e tudo de novo, aquela mesma rotina, aquelas mesmas coisas, e peguei uma semana de férias, e agora vai terminar as férias, mas eu gostaria que as férias durassem mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais 10 anos, Jeová está falando com alguém aqui hoje. Você não vê forças em você. E o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para dizer o seguinte, eu vejo força em você. Eu vejo ânimo em você. Eu vejo capacidade em você. Aleluia, o anjo do Senhor diz, o Senhor diz a Gideão, vá nesta tua força e livra a Israel do jugo, da agressão, da submissão aos midianitas. Olha o que no versículo 15, como é que Gideão estava vendo, versículo 15, Senhor, vida, Senhor, responde Gideão, como posso libertar Israel? A minha família, o meu clã, é a menos importante da tribo de Manassés. Para quem conhece a história das tribos de Israel, a tribo de Manassés era a menor tribo de Israel. A família de Gideão era a menor família dessa tribo. Gideão era o menos importante de toda a sua família. O menor do menor do menor. E Deus chega e diz, vá nessa tua força, homem guerreiro. De novo, versículo 15, olha que interessante. A minha família é a menor, da tribo menos importante, e eu sou o menor da minha família. Era assim que Gideão se via. Se eu desse um papelzinho para você, uma caneta, e pedisse para você escrever, como é que você se vê? Eu não vou nem contar. Como é que você se vê como esposo? Um fracasso. Como esposa? Um lixo. Como pais, como filhos, como profissional, como empresário, como cristão, como apacentador, como ministro, como você se vê? Como você se vê? Gideão faz toda uma leitura horrível. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, 9. Olha o que Deus diz ao apóstolo Paulo quando ele se sentia fraco. Mas ele me disse, Deus disse a Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua capacidade, no seu diploma, na sua esperteza, na sua inteligência. É isso? Não. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aleluia. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, disse Paulo, para que o poder de Cristo repouse em mim, aleluia. Aleluia. Queridos, é interessante isso, sabe por quê? Olha,
Quando eu estou dando aula na ITM, eu brinco com os alunos e digo, olha, isso aqui vai vir um boleto à parte, vocês vão pagar essa informação à parte, porque não está no currículo aí da escola. Então você vai pagar à parte, eu vou fazer um boleto para você pagar essa informação à parte, tá bom? Sabe por que você se sente frustrado assim? Porque você crê que é você que pode realizar a coisa. Tire a sua fé de você, coloque a sua fé em Jesus. Quando nós confiamos em Jesus, na graça dEle, no poder dEle, na santidade dEle, na vida dEle, na unção dEle, e quando nós dependemos e pegamos carona em Jesus, falamos como Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Pare de lutar com as suas forças, pare de usar as suas estratégias, pare de usar a sua inteligência, pare de usar a sua maneira de conduzir a sua vida e comece a depender do Senhor Jesus, a viver no Senhor Jesus, a confiar no Senhor Jesus. Aleluia. O segundo pensamento, diferenças entre o olhar de Deus e o nosso olhar. Deus olhou para Gideão e disse, varão guerreiro, homem valente. Por que Deus fez isso? Por que Deus falou assim para Gideão? Se Gideão estava em depressão, se ele estava escondido, se ele estava triste, ó céus, ó vida, ó dia. Gideão não queria sair da cama. E por que Deus chama ele de valente? Porque quando Deus olhou para Gideão, Deus olhou o passado de Gideão, o presente de Gideão e o futuro de Gideão, aleluia. E aí a vida toma uma outra dimensão, e aí a vida toma uma outra perspectiva. Ele olha para Gideão e vê o passado de Gideão. Gideão era filho de Joás, que era filho de fulano, que era filho de Beltrano, que era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, aleluia. Quando Deus olha para Gideão e diz, vá nessa sua força, homem valente, Deus estava dizendo o seguinte, Gideão, você tem um passado, você é filho de Abraão, você tem promessas inigualáveis sobre a sua vida. Eu prometi a Abraão que ele seria uma grande nação, eu prometi a Abraão que os inimigos cairiam diante dele, eu tenho as minhas promessas a Abraão, você é herdeiro de Abraão, Gideão, portanto essas promessas são validadas na sua vida, essas promessas estão presentes na sua vida. Eu digo a você, Gideão, que você é homem valente, porque você tem um passado, Gideão. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tinha uma aliança com Abraão, portanto ele tinha uma aliança com Gideão. Gideão tinha um passado tremendo. Ele olha para Gideão e vê o presente. No versículo 16, olha o que ele diz no versículo 16. Eu estarei com você, diz o Senhor. Então quando Deus estava dizendo assim para Gideão, você é um homem valente, Gideão olha para si. E Deus se vê em Gideão, diz, você é valente porque eu estou em você, eu estou contigo. Você não é valente na sua capacidade, no seu doutorado, pós-doutorado, pós. Não, você não é capaz por causa disso. Você é capaz porque Cristo está habitando em você. Porque você está lavado no sangue de Cristo. Porque o Espírito Santo habita na sua vida. Por isso que você é valente. Então Deus está olhando o presente de Gideão, dizendo, eu serei contigo, Gideão. Eu estou com você. Por isso Deus via forças em Gideão, valentia em Gideão, santidade em Gideão. Aquilo que Deus vai nos dar, Ele já considera como sendo dado. Eu tenho repetido isso aqui vez após vez. Deus não está nem aí com a sua necessidade, Deus não está nem aí com a sua lágrima, Deus não está nem aí com o seu choro. Eu já falei isso várias vezes aqui, não falei? Já. E por que Deus não está nem aí? Porque Ele já prometeu a vitória para você. Se Deus estivesse sensibilizado com a sua lágrima, Deus estaria dizendo, aquilo que eu prometi eu não vou cumprir. Não seria uma contradição em Deus? Então Deus não está nem aí com os nossos problemas, lágrimas e ansiedades, porque Deus já proveu a solução.
Aleluia. A minha necessidade não move Deus. O que move Deus é eu crer naquilo que Ele prometeu para mim. A minha fé move Deus. Não a minha lágrima, não a minha dor, não o meu problema, não a minha murmuração, não a minha reclamação. Isso não move Deus. O que move a mão poderosa de Deus é a minha fé nele. Posso ouvir um amém? Deus está olhando o presente de Gideão e diz: Gideão, eu sou com você. Deus está pedindo a mim e a você humildade, temor e obediência para materializarmos aquilo que Ele tem prometido a nós. Deus olha o futuro de Gideão. Versículo 16, a parte final do versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Esse era o futuro de Gideão. Gideão, você vai derrotar todos os seus inimigos. Daqui uns meses, daqui mais alguns dias, você vai derrotar todos os midianitas. Deus estava dizendo que você é um homem valente, Gideão. Sabe por quê? Porque Ele estava vendo o seu futuro. E o futuro de Gideão era glorioso. Aleluia! Era poderoso. Aleluia! Era tremendo. Aleluia! Deus conhece o seu futuro melhor do que você conhece o seu passado. E Deus está dizendo para mim e para você: ei, vai nessa sua força. Ei, enfrente esse ano de 2013. Vai ser tremendo, vai ser glorioso. Você diz: ah, não, Senhor. Eu olho 2010, foi um fracasso. 2011, ixi, 2012, eu queria apagar da minha vida. Agora você vai dizer que 2013 é glorioso? Isso é frase de efeito. Isso aí é elogio emocional. Isso aí é chute psicológico no meu traseiro. Não. É a palavra de Deus, é como Deus está vendo você. É a visão de Deus a nosso respeito, a meu respeito e a seu respeito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gideão achava que a vida dele se resumia no presente. Gideão pensava que, por estar vivendo em meio a lutas e tribulações, Deus não tinha planos para ele e nem para a sua geração. Gideão se esqueceu que Deus não faz acepção de pessoas. Gideão achava que Deus era poderoso para usar alguém, o vizinho, ele não. A maneira como o homem vê e a maneira como Deus vê. Terceiro pensamento. Então vamos olhar como Deus olha. Olhando como Deus olha. Aleluia. Para olharmos como Deus olha, nós devemos considerar também o nosso passado, amados. O nosso passado, ele é um passado maravilhoso. Deus Pai enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Jesus nos purificou de cada pecado que nós já cometemos. Jesus, no seu sangue, já nos purificou de todos os nossos pecados. Aleluia! Olha para o seu passado. Jesus colocou todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Jesus Cristo nós somos feitos reis e sacerdotes. Em Cristo Jesus nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus fomos reconciliados com Deus. Nós temos um passado glorioso. Aleluia! Nós cremos num Deus. Aleluia! Nós cremos num Deus cujo túmulo está vazio. Nós cremos num Deus que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Queridos, nós temos um passado glorioso, exuberante, fantástico, maravilhoso. Considere também o seu presente. O nosso presente também é maravilhoso. As nossas experiências de fracasso não determinam quem nós somos. Uma ou outra derrota que tivemos não diz quem nós somos. Diz quem nós somos a palavra de Deus. Aquilo que ela diz que somos, nós somos. Aquilo que ela diz que podemos, nós podemos. Aquilo que ela diz que faremos, nós faremos.
O anjo do Senhor Deus, Ele está hoje, agora, presente, acampado ao nosso redor. Nós já somos novas criaturas. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Em Jesus Cristo, nós temos poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Aleluia! Neste exato momento, neste segundo que você está sentado aqui e você nos assiste pela internet, neste exato momento, sobre você paira, pousa o amor, o cuidado, a graça, a misericórdia de Deus. Neste exato momento, o amor de Deus está sobre a sua vida, o cuidado de Deus está sobre a sua vida, a proteção de Deus está sobre a sua vida. Este é o seu presente. As experiências e frustrações não determinam quem você é. Você não está aqui para ser influenciado pela circunstância. Você existe para influenciar a circunstância. Esse é o coração de Deus. É isto que palpita no peito, no coração de Deus. A meu respeito e a seu respeito, aleluia. Temos poder para pisar sobre a dor, sobre as enfermidades, sobre a solidão, sobre a tristeza, sobre a escassez, sobre o álcool, sobre as drogas, sobre o sexo ilícito. Não precisamos mais servir ao pecado. Aleluia. Como eu estava dizendo na oração, na cruz Jesus levou todas as nossas enfermidades. Agora estamos aqui. Nem sempre, queridos, nem sempre nós sabemos fazer este elo, essa ponte, e pegar os benefícios e trazer saúde para todas as pessoas, inclusive para nós. Nem sempre sabemos. Mas o fato de não sabermos fazer esse caminho, essa ponte, não significa que tudo que precisamos já está lá conquistado. Você consegue entender isso? O fato de orar por uma pessoa que está com câncer e ela morrer, não significa que eu não vou orar mais por nenhuma pessoa que está com câncer. Eu vou orar pela próxima. A minha experiência não determina as minhas decisões, as minhas atitudes. Aquilo que eu creio é que determina as minhas atitudes. E eu creio na palavra de Deus. Aleluia. Considere o seu futuro. Em João 3:2... 1 João capítulo 3, versículo 2 diz que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Uau! Quando Jesus se manifestar, esse é o seu futuro. Você será semelhante ao Filho de Deus, semelhante ao Senhor Jesus. Isso significa que nós reinaremos com Cristo Jesus. Nós não sofreremos o dano da segunda morte. Nós teremos autoridade sobre as nações. Nós seremos vestidos de vestes brancas. Você se assentará com Jesus Cristo no seu trono. Diga ao seu irmão: você é um valente e Deus é contigo, meu irmão. Mas diga com fé. Diga com autoridade: você é um valente, meu irmão. Você é uma valente, minha irmã. Esses dias, eu quero encerrar. Esses dias, eu comentei aqui numa mensagem, e dizendo que nós pertencemos, queridos, nós pertencemos a um corpo. Esta semana, eu estava na varanda, na minha casa, a janela aberta. Estava fazendo as mensagens, estudando, lendo. E sobre a mesinha assim, estavam esses papéis, essas folhas e tal. E de repente, bateu um vento e levou os papeizinhos fora. Aí eu fui lá, juntei os papeizinhos no chão. Peguei um clips. Juntei assim, coloquei um clipezinho e coloquei sobre a mesa. E bateu o vento de novo. E o papelzinho ficou em cima da mesa. O Espírito Santo me disse: preste atenção. Preste atenção no quê? As folhas sozinhas, separadas, foram embora. Mas quando você uniu essas folhas, o vento não conseguiu tirá-las daqui. Meu irmão, sozinho o diabo faz assim com você, ó. A hora que você se une na igreja, ele não mexe com você. Ele não mexe com você. Ele não tem poder para demover você, para soprar você, para derrubar você, para destruir você. Você já percebeu quando uma pessoa começa a ter lutas, problemas, a primeira coisa que ela quer é se isolar, ficar sozinha? Já viu isso? É o caminho do caos, é o caminho da destruição.
É o caminho do fracasso. Queridos, como igreja nós temos um passado, como igreja nós temos um presente, como igreja nós temos um futuro. E eu não estou falando igreja comunhão cristã aba, eu estou falando igreja corpo de Cristo na face da terra. Como igreja. A igreja possui um passado glorioso, um presente maravilhoso, um futuro tremendo. A igreja, nós, eu e você e os santos do Senhor Jesus, nós somos os únicos a possuirmos um Deus da sarça ardente, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que enviou o maná, um Deus que é o quarto homem da fornalha de fogo ardente, o Deus que morreu em seu Filho, um Deus que ressuscitou em seu Filho, o Deus que fechou a boca dos leões. Eu e você temos um passado, nós temos um passado maravilhoso, nós temos um Deus tremendo, um Deus que fechou a boca dos leões. Nós pertencemos a uma geração tremenda, um Deus que com 300 venceu milhões. Queridos, nós temos o passado. Você não está solto aí assim não. Gideão, filho de Joás. Todas as vezes que a Bíblia fala de Davi, diz Davi, filho de Jessé. Ele tem um passado. Nós temos um presente. O mundo caminha para a derrota, a igreja caminha para a vitória. O mundo informa as pessoas, a igreja forma as pessoas. O mundo adoece as pessoas, a igreja cura as pessoas. O mundo oportuniza algumas pessoas, a igreja oportuniza a toda a gente. O mundo passa, a igreja permanece para sempre. O Senhor do mundo odeia as pessoas, o Senhor da igreja ama as pessoas. O mundo está produzindo rebelião, a igreja está produzindo unidade. O mundo está produzindo frustração, a igreja está produzindo realização. O mundo produz semeadura de morte, a igreja produz sementes e colheitas de vida. Nós temos um presente. O mundo produz barulho, a igreja produz louvor e adoração. Aleluia, aleluia. Queridos, nós temos um futuro. Nós temos um futuro. O mundo não tem futuro, o mundo tem fim. A igreja não tem fim, a igreja tem futuro. A igreja tem a Bíblia Sagrada, a igreja tem o Espírito Santo hoje, todo, sempre. A igreja tem um noivo e terá um esposo no futuro. A igreja tem um banquete em andamento que está sendo organizado. A igreja tem uma coroa esperando por ela. A igreja andará nas ruas de ouro. A igreja foi tocada pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, para um propósito. A igreja foi e está ungida para as bodas do Cordeiro. A igreja sabe que Deus é e sempre será totalmente digno. A igreja tem um futuro. Aleluia, aleluia. Vá nessa sua força, mulher valente, homem valente. Aleluia. Você percebe como é que Deus nos vê? Você se vê no momento presente, na crise. Deus olha e diz, vai nessa sua força. Que força, Senhor! Ei, você tem um passado glorioso. Ei, você não está sozinho, estou contigo. Presente maravilhoso. Ei, você tem um futuro tremendo. Ah, é, Senhor? O Senhor está falando de quem? Não, é de você. É com você que o Senhor está falando. Essa palavra é para você, meu irmão, para edificar e fortalecer a sua fé. Viver a vida cristã não significa não ter lutas, significa ter vitória sobre as lutas. Aprenda isso, meu irmão. Tem crente tão bobinho, tão tapadinho, tão bestinha, que acha que a vida cristã não tem luta. Jesus disse, no mundo tereis aflições, aleluia. E Ele não mente, não é verdade? Só que olha a diferença do cristão. Ele entra na luta sabendo, certo, de que vai ser vitorioso. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós não teríamos uma linda história na Bíblia, a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Não seria uma linda história se eles tivessem orado e se Deus tivesse
livrado eles, impedido eles de serem sido lançados na fornalha de fogo ardente. Não seria uma história linda? Olha, eles oraram e Deus livrou eles da fornalha. Eles não foram lançados na fornalha. Deus é poderoso, Deus é bom. Não seria uma história maravilhosa? Seria. Só que eles foram lançados na fornalha. Só que o fogo queimou as cordas, que eles estavam amarrados, mas não chamuscou as vestes, não chamuscou os cabelinhos deles, não, e eles estavam lá passeando no meio do fogo, aleluia. E quando o rei olha a fornalha, diz, escuta, eu lancei 3 homens lá, Sadraque, Mesaque e Abdenego, tem 4. Aleluia, aleluia. Neste ano, saiba que o 4º homem aleluia, aleluia. Neste ano, saiba que o 4º homem, ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai te abandonar. Por isso ele te diz, vá nessa sua força, homem valente. Vá nessa sua força, mulher valente. Porque você não está sozinho. Ele está vendo a força dele em você, a unção dele em você, a mão dele estendida sobre você. Nós não teríamos uma história maravilhosa se Daniel não fosse jogado na cova dos leões. Daniel orou e Deus livrou ele da cova dos leões. Seria uma história linda. Deus livra da cova dos leões. Mas Daniel foi jogado na cova dos leões. Foi jogado na cova dos leões. E os leões não tocaram em Daniel. Agora sim, agora transforma-se não só numa história, transforma-se num épico, transforma-se numa coisa grandiosa. Os leões famintos, ferozes, não se aproximaram do servo de Deus, não tocaram o servo de Deus. Então, meu irmão, não tenha medo das lutas. Saiba que o inimigo não vai tocar. Saiba que a lança de Saul não vai te atingir. Não vai, assim como não atingiu Davi. Saiba que o favor de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está sobre a sua vida. Se posicione em fé, creia na palavra, viva a palavra, avance na palavra. A mão de Deus está sobre a sua vida, o cuidado de Deus está sobre você. Creia nisso em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que Ele volte, até que Ele venha. Pai, obrigado. Obrigado a Deus por sermos ovelhas do seu pasto. Obrigado a Deus por pertencermos à nação dos santos. Obrigado, Pai, porque por causa do sangue de Cristo nós fomos feitos reis e sacerdotes. Deus, nós fomos justificados, nós somos purificados de todos os nossos pecados e somos novas criaturas em Cristo Jesus, aleluia. E temos a missão de reconciliar cada pessoa neste planeta com o Senhor através de Cristo Jesus. Somos reconciliadores, somos embaixadores, somos portadores da mensagem da salvação, do resgate, do perdão dos pecados, da vida eterna. Pai, ao tomarmos este pão em nossas mãos, ao tomarmos este cálice em nossas mãos, sabemos que o pão símbolo do corpo de Cristo,
Corpo este que levou todos os nossos pecados, que levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas doenças, transformando o nosso corpo em templo do Espírito Santo. Ao tomarmos, Deus, esse cálice em nossas mãos, o cálice que fala do perdão, da purificação dos nossos pecados, fomos lavados no sangue de Jesus, fomos revestidos de uma nova vida, de uma vida eterna, do Zoe, de uma vida incriada. Vamos participar com alegria, com júbilo, certos de que o Senhor está olhando para cada um de nós e dizendo: vá nessa sua força, guerreiro, vá nessa sua força, guerreira, vá nessa sua força, homem valente, mulher valente, porque eu sou contigo, diz o Senhor, aleluia. Oh Pai, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, em o nome de Cristo Jesus, em o nome de Cristo Jesus, aleluia. Venha 2, 3 ou mais pessoas, pegue o pão, pegue o cálice, ore, agradeça a Deus, louve a Deus, e que você tenha uma semana abençoada, maravilhosa, extraordinária, que você possa começar a ver você como Deus te vê, em nome de Jesus, aleluia. Isso, pode ser do seu lugar, venha participar com alegria, em nome de Jesus. Exaltado.